Fala, garotada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótimo, graças a meu bom Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as perseguições da igreja no mundo, né? Todo mundo que é evangélico sabe que a igreja sempre foi perseguida. Eu não estou falando só da igreja evangélica, eu estou falando da igreja católica, dos judeus, né? Eu estou falando de igrejas, né, também árabes. Teve perseguição no mundo inteiro a todas as religiões. A gente sabe que a religião ela leva ao conhecimento e o conhecimento leva à libertação, né? E é de plena sapiência de todos que muita gente não quer que você tenha conhecimento, né? Então, por exemplo, existem ditadores que não têm interesse de que vocês tenham conhecimento, né? Para eles, quanto mais a população seja burra, ignorante, sem conhecimento, melhor, né? Porque toda vez que as pessoas estão conhecendo alguma coisa, isso gera perguntas, começam a gerar questionamentos, e para o governante isso não é bom, né? Segundo o estudo que a gente vê na história, toda vez que na Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas ficaram indignadas pela carga de trabalho, então começaram a questionar aquilo e a buscar mudanças, né? Isso sempre foi assim. Bom, na religião nada difere, continua a mesma história, a religião continua do mesmo jeito. Então as pessoas que inserem-se numa religião, principalmente o cristianismo, ela busca conhecimento, né? Ela busca se libertar da sua vida, ela quer melhorar como ser humano, ela quer ter uma melhora, mas ela percebe também que ao mesmo tempo existem forças que atrapalham esse crescimento, né? Muito comum. Então, pessoal, a perseguição cristã, ela não existe só de agora, desde sempre, desde que existe igreja, existe perseguição, né? As pessoas são perseguidas por pensar diferente, por ter uma doutrina diferente. Essa perseguição não é algo novo, ela é muito antiga. Bom, recentemente a gente viu que alguns países, tipo Índia, China, Paquistão, né, até mesmo os países como Estados Unidos, tem perseguição cristã, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, um determinado governador obrigou a todos os pastores, né, a mostrar qual que era o sermão do domingo, do ano inteiro. Agora eu pergunto para vocês, como é que um pastor consegue saber o sermão daqui a um ano? Não dá, uai. O sermão muitas vezes é feito na hora, a mensagem Então isso é tipo um controle das pregações dos sermões. Isso aconteceu nos Estados Unidos e ainda acontece, tá? Isso é um tipo de perseguição. E olha que nós estamos falando de um país que é um país livre, né? Imagine se fosse um país mais rígido, né? Então as perseguições são maiores ainda, né? Na China agora fechou todas as igrejas, né? As igrejas que tinha na China eram igrejas controladas pelo governo, né? Você só podia abrir uma igreja se ela tivesse vínculo com o comunismo. Fora isso, não tinha como abrir uma igreja na China. Então, existem muitos youtubers falando sobre essa perseguição religiosa. Inclusive, você não pode fazer nem culto na sua casa, né? Porque se houver algum movimento maior, um sonzinho maior lá, alguém cantando e o vizinho te denunciar, você pode ser preso. E teve muita gente que foi preso por exercer a sua fé, né? Existem relatos disso em vários países, né? Alguns levam até a morte, né? Existem países muito severos, África, países lá árabes, né? Eles pegam muito pesado nisso, tá? Então, como é difícil ser cristão nos tempos de hoje, né? E às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente tem liberdade religiosa e não dá valor nisso. A gente tem que dar valor na liberdade religiosa que a gente tem no nosso país. Existem países que perseguem as pessoas só por falar que creem em Deus, né? Então a gente tem que dar graças a Deus porque nós estamos num país onde a gente pode pregar, pode fazer culto ao vivo, pode ir numa praça pregar. Então a gente tem essa disponibilidade, né? E o que tem que ter é o respeito, né? Respeitar o irmão de outra religião, então a gente tem que ter esse respeito.
Então, eu queria passar aqui para dizer para essas pessoas que estão sendo perseguidas, né? Muita gente que mora em outro país, que está sendo perseguido, você tem que se preocupar com duas coisas. Deus fala que a gente tem que respeitar as autoridades, né? Orar, inclusive orar pelas autoridades. Então, não é porque você está na China que você tem que odiar o imperador de lá. Não, você tem que orar por ele, né? Quem sabe Deus não muda o coração dele. E já aconteceu de Deus mudar corações de reis e imperadores, né? Então, saber que Deus está no controle, tá? Então, coloca a sua vida pautada no Senhor. Então, se existe uma lei naquele país que você não pode desobedecer, é interessante você cumprir essa lei. Por exemplo, se você não pode ter culto em casa, não chama ninguém para estar na sua casa. Entretanto, não é porque você não possa ter um culto na sua casa que você não possa assistir um vídeo de um pastor pregando. Você pode fazer suas orações silenciosas, você pode cantar um hino baixinho lá que o vizinho vai te atrapalhar. Né? O que você não pode é reunir pessoas nas suas casas para fazer culto religioso, mas você pode servir a Deus mesmo ali na China, tá? Claro que tem país que é muito mais severo, né? Nem na sua casa você pode servir a Deus. Tem país, por exemplo, que se descobrir que você é cristão, você vai ser morto, né? Esse é o trabalho missionário que milhares de missionários estão ao redor do mundo tentando pregar o evangelho, tá? Então é difícil, né, pessoal, mudar a cultura, é difícil as pessoas entenderem isso, tá? Mas Deus nos manda evangelizar. Isso está em Marcos, né? Ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E se você é um missionário, está no campo, está na obra, está pregando para o Senhor, saiba que Deus está com você, tá? E Deus não te desampara. Eu sei que é difícil, não é fácil você não poder fazer uma oração, você não falar de Deus para alguém, falar do amor de Deus para alguém, é difícil, mas Deus está com você. E para terminar, pessoal, não se preocupe com seus líderes, tá? Porque quem está na frente do negócio é Deus, tá? Eu acredito que, como a Bíblia diz, que toda autoridade é dada por Deus e Ele pode tirar, tá? Por exemplo, Faraó do Egito era considerado oros vivos, ele não libertava o povo egito. Moisés foi lá como libertador e não conseguia, né? Cada praga ele ficava mais revoltoso, né? Como diz a palavra de Deus. Então, Deus quebrou Faraó, botou ele no lugarzinho dele. E assim como ele fez com Faraó, ele fez com vários e vários reis, tá? Porque o poder de Deus não há homem nenhum que se compare, tá bom? Se Deus colocar a mão, tudo pode mudar. Então, esses líderes governantes, comunistas, imperadores, gentes aí arrogantes, um dia vão pagar por tudo que fez, né? Quem lembra de Saddam Hussein? Saddam Hussein era um homem cruel que matou não sei quantas mil pessoas, né? E ele pagou pelo crime, foi enforcado. E para onde que foi a alma dele? É a pergunta que tem que ser feita, né? Portanto, meu querido, se você está sofrendo perseguição religiosa, seja onde for, e seja de qualquer tipo, porque tem vários tipos de perseguição religiosa, às vezes você não é perseguido religioso na sua casa ou no seu estado, mas você tem uma perseguição religiosa no seu trabalho. Às vezes seu chefe não admite que você fale de Jesus no seu trabalho ou não admite que você pregue o evangelho. Talvez ele tenha uma pressão sobre você ali, tem gente que é evangélico, só pelo fato dele ser evangélico ele é mais perseguido do que uma pessoa normal. Isso acontece, tá? Então a gente tem que manter a fé e a firmeza, né? O cristão ele tem um caráter honesto, né? Muitas vezes no meu trabalho eu sempre fui bem avaliado. Por quê? Por causa da honestidade. Eu até contei um caso aqui para vocês, que determinada vez que eu estava trabalhando no setor de química, eu queimei um aparelho. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá na chefe e falar, fui eu que queimei, estou à disposição para comprar um novo, nem que eu pague aí a vida toda, mas eu estou aqui à disposição. Ela gostou dessa atitude, né? Achou muito legal e pelo contrário, veio eu pagar o equipamento, ela sempre me ajudou nas mudanças dos setores que eu tinha que fazer. Então, a honestidade, o caráter de um cristão é o que fica, tá bom, pessoal? E Deus está com você, Deus não vai te desamparar. E se existe algum governante, algum político que está te oprimindo, um dia ele vai lidar com a autoridade de Deus,
porque ninguém pode diante do poder de Deus. E diz a palavra que se alguém, maltrata, alguém prejudica, alguém oprime um servo do Senhor, esse alguém vai responder no dia certo para Deus, tá bom? Vou fazer uma oração para terminar e agradecer você por assistir esse vídeo. Deus, muito obrigado por essa mensagem, que o Senhor possa estar com esse ouvinte que é perseguido, que muitas vezes não pode falar do Senhor no trabalho, na escola, que muitas vezes, ó Deus, não pode falar até mesmo no país, porque existe a perseguição. Deus, em nome de Jesus, fortalece o coração dessa pessoa, não permite que ela vacile, não permite que ela se renda às coisas do mundo, que ela esteja mais voltada para o Senhor, se converta adiante das tuas promessas, porque as tuas promessas são reais e fiéis, e que essa pessoa, Deus, seja impactada pelo poder e ela possa ver o teu milagre acontecer na vida dela. Muito obrigado, Deus, por essa oração. Eu te peço por todas as pessoas que estão sendo perseguidas no mundo inteiro, na China, na Índia, Paquistão, na África, qualquer pessoa que tem servido ao Senhor e sendo perseguido pelo teu nome. A tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo amor de mim, porque deles são o reino do céu. E é isso que nós estamos pregando e falando nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? E se você gostou desse vídeo, dá uma fortalecida aí, dá um like aí, tá bom? Logo, logo a gente vai estar trazendo vídeo de mesa de som também, vai estar aí muito vídeo aí legal sobre isso, uma série nova que eu estou fazendo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Feliz 2021, tá? Porque esse vídeo deve sair depois, então já deve estar em 2021. Então, feliz 2021 para você e toda a sua família. Fique com Deus, não abandone o Senhor e até a próxima. Valeu!